Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje, dando início ao capítulo 7 do nosso livro, no módulo 2, sobre a independência do Brasil. Nós já vimos a independência das colônias da América Espanhola e agora nós vamos tratar da independência do Brasil. Brasil, que era colônia de Portugal. Então vamos iniciar falando sobre o bloqueio continental. A Inglaterra era um dos principais parceiros comerciais de Portugal. Tinha até um tratado de panos e vinhos que definia as regras para o comércio de vinhos de Portugal e tecidos da Inglaterra, né? Porém, Napoleão, imperador da França, instaura o bloqueio continental para enfraquecer o comércio inglês. Dom João, que se beneficiava, né, como rei de Portugal, se beneficiava do comércio com a Inglaterra, ficou com medo de Napoleão invadir Portugal e veio para o Brasil junto com uma comitiva, tá? Veio junto com a corte para o Brasil e desembarcaram no Rio de Janeiro em 1808. Cerca de 4.500 pessoas desembarcaram no Rio de Janeiro. Em 1808 é a data da chegada da Corte Real Portuguesa no Rio de Janeiro. Então houve uma mudança houve a sede, né? A sede agora do Império, a sede do governo português vai ser no Rio de Janeiro, tá? Então vai haver algumas mudanças no cotidiano da colônia, né? Vai aumentar o fluxo de pessoas, o fluxo de mercadorias, costumes portugueses serão incorporados pela elite colonial, né? Também vai ser decretado o fim do exclusivo comercial da colônia, onde a colônia só podia comercializar com Portugal. Então vai ser instaurado, vai ser abolido, né, o exclusivo comercial. Em 1815 se encerra as guerras napoleônicas e agora foi solicitado que Dom João voltasse para Portugal. Porém, Dom João já estava estabelecido no Brasil junto com a corte e não queria retornar, tá? O que Dom João faz? Ele une o Brasil, eleva o Brasil, tira o Brasil da qualidade de colônia e eleva a Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Agora o Brasil se torna Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, com essas mudanças vai haver também o governo português traz para o Brasil algumas características europeias da época, né? Ele instaura o Banco do Brasil aqui, né? Já que a coroa se faz presente, a capital do reino português é o Brasil, ele cria o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, que se torna depois Biblioteca Nacional, a imprensa régia, né, onde vai ser impresso os informativos oficiais, né? Vai ter também a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que ele vai trazer, onde ficará famoso como a Missão Francesa, onde grupo de artistas da França vem para o Brasil para dar aulas e trabalhar a arte da pintura e outras mais. Quem vai se destacar nessa missão francesa vai ser Jean-Baptiste Debré, onde vai pintar várias obras que serão utilizadas para estudo histórico do período colonial e agora do reino onde o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Temos a Revolução Pernambucana, né? A corte no Brasil fez com que o Rio de Janeiro
exercesse um protagonismo em relação às outras regiões brasileiras, onde também vai acontecer um aumento de impostos, né? Que isso vai desagradar as outras regiões do Brasil. No Nordeste vai haver uma queda de exportação açucareira, né? Já vem aí de alguns anos, e uma seca intensa que vai acontecer no ano de 1816 vai criar uma crise econômica. A elite de Pernambuco vai pedir maior participação do governo para auxiliar Pernambuco, já que Pernambuco foi durante muito tempo a menina dos olhos, né, da colônia portuguesa, principalmente com a produção da cana-de-açúcar. Então vai surgir uma revolução em Pernambuco de caráter anti-lusitano, ou seja, anti os portugueses, contra os portugueses, com ideais liberais e com ideais iluministas. Vai explodir a Revolução Pernambucana em 1817. O que é importante dizer que ela é conhecida como Revolução Pernambucana, mas também como Revolução de 1817, porque não teve participação apenas de Pernambuco, mas teve participação de Alagoas, de Recife, não, Recife, Pernambuco, de Alagoas, do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Né? É muito importante saber que a Paraíba também participou intensamente da Revolução de 1817, né? Iniciando ali na cidade de Itabaiana e Pilar, cidade de Itabaiana próxima, né, divisa com Pernambuco. Inicia-se ali, há uma revolução em Itabaiana e Pilar. Eles tomam a cidade, depois se direcionam para a capital, onde tomam a capital e é proclamada também a República em Pernambuco, e na Paraíba também estava se organizando para a proclamação da República também. Né? Então a Paraíba fez um movimento muito intenso nessa Revolução de 1817, tendo os revoltosos tomado o poder durante mais ou menos 50 dias, porém, no final da revolta, o governo português conseguiu dominar os revoltosos, alguns fugiram, outros se entregaram com a promessa de que os seus crimes seriam perdoados, coisas que não foi concretizado. 5 revoltosos da Revolução de 1817 na Paraíba foram enviados para Recife. Lá eles foram condenados à morte, enforcados, degolados, né? E sua cabeça e suas mãos foram expostas nas praças da capital paraibana, né? Assim, tal como foi feito com Tiradentes anteriormente, também foi feito com esses líderes da Revolução de 1817 na Paraíba. A Revolução Pernambucana teve também, durou 70 dias, né? Mais ou menos 70 dias em Pernambuco, foi destruído pelas forças portuguesas, os líderes foram presos e punidos, né? Mas é muito importante ver que o Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba também participaram da Revolução Pernambucana. Então vamos ter também o contexto português, né? Com a corte no Brasil, uma crise política e econômica se instaura em Portugal. A ausência do rei e o fim do exclusivo comercial vão fragilizar a economia e a política em Portugal. Muitos vão buscar meios de trazer Dom João para Portugal, de levar Dom João para Portugal junto com a corte real, né?
vai surgir até a Revolução Liberal do Porto, onde, com ideias liberais, buscava aprovar uma nova Constituição, limitando os poderes do rei. O retorno de Dom João a Portugal acontece, Dom João cede a essa Revolução Liberal do Porto, volta a Portugal, porém deixa o seu filho no Brasil, Dom Pedro, né? Porém, os deputados portugueses não ficaram satisfeitos e exigiram também a volta do Dom Pedro, príncipe, né, para Portugal, já que ele era herdeiro do trono português. Dom Pedro não queria voltar, né, e em 9 de janeiro de 1822 responde uma carta dizendo que fica no Brasil, que ia ficar no Brasil, que fica conhecido como Dia do Fico, né? E aí já se dá as bases para a proclamação da independência no Brasil, né? Dom Pedro I se estabelece no Brasil, quer permanecer no Brasil, expulsa os militares que não lhe obedecem, proclama a independência, né? Em 7 de setembro de 1822, tá? Expulsa os militares que não lhe obedecem, convoca uma Assembleia Constituinte para alterar a legislação no Reino Unido, no caso, no Brasil, né? Autoridades portuguesas enviam cartas reprimindo Dom Pedro pela sua atitude de ficar, mas Dom Pedro não se importa e declara a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Vão haver guerras de independência, né? Essa independência não vai ser levada tranquilamente, principalmente no Brasil, onde havia tropas ligadas a Portugal e tropas ligadas a Dom Pedro. Vão haver alguns conflitos, né, de portugueses no Brasil que não aceitaram a independência. Vai haver conflitos entre 1822 e 1823 na Bahia, no Maranhão, no Piauí e no Grão-Pará. Particularmente na Bahia, os portugueses resistiram, auxiliados pelos militares que foram expulsos do Rio de Janeiro, mas em 2 de julho as tropas da independência vencem as tropas portuguesas e é instaurado de vez, sem mais grandes perturbações, a independência no Brasil. O que acontece é que, diferente das independências da América Espanhola, que nós vimos, onde alguns casos foram feitos por populares, no Haiti foram feitos pelos escravizados, e em outros casos foram feitos pela elite crioula, né? No Brasil, a independência foi dada pelo imperador, né? Foi dado pela elite portuguesa que colonizava o Brasil, o território. Então, as características da independência do Brasil serão diferentes, né? Temos até aqui um trecho, uma emancipação singular no elenco das independências americanas, que tinham gestado repúblicas e não monarquias. O fato é que a emancipação chegava sem mudanças radicais, porque nessas outras revoluções que nós vimos na América Espanhola, muitas delas trouxeram as repúblicas, né? Já que tinham muitas delas ideais iluministas. No Brasil, não. Permanece a monarquia, agora com um imperador, e as estruturas sociais e políticas não vão mudar, né? Vai continuar tudo do mesmo jeito, a exploração do mesmo jeito. Outra questão interessante é que em outras revoluções na América, houve praticamente em quase todas a abolição da escravidão, né? No Brasil, não. No Brasil, a escravidão vai permanecer, né?
desde a independência em 1822, vai permanecer até 1888, né? Então, é uma das questões que a gente precisa analisar, que foi diferente das outras emancipações na América. Então, fique com o próximo vídeo, onde teremos as resoluções das atividades.